Sejam todas muito bem-vindas e também muito bem-vindos ao nosso Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes na versão podcast. Eu sou Débora Pontes, fundadora desse movimento que visa construir uma sociedade mais justa, inclusiva e de mais oportunidades para ambos os gêneros. Hoje eu tenho a alegria de receber Ana Flávia Cunha, fundadora do movimento Poder do Batom Vermelho, aqui comigo. Muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por estar aqui e por participar do Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes, mais uma vez, agora na versão podcast. Nada, eu que agradeço, é uma oportunidade, né, a gente dar voz e visibilidade para as mulheres, que eu acho que é esse o teu propósito, o meu propósito, e por isso a gente se conectou desde o início. É verdade. Então, assim, eu que agradeço imensamente de levar essa pauta, porque tem que ser muito falado, e a mulherada tem que ser muito estimulada, porque é algo muito novo, né? Pois é, muito novo e tão necessário. A gente vê diálogos, a gente vê grupos, enxerga movimentos em que a gente ouve frases como uma que você diz que eu acho sensacional. Quando a maré sobe, nenhum barco fica embaixo, todos os barcos sobem juntos. Então eu acho essa frase sensacional. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. E é um lema, né, do Poder do Batom Vermelho. Explica um pouco melhor esse conceito pra gente, fala sobre o Batom Vermelho, para todo mundo conhecer esse movimento incrível que você lidera. Então, na verdade, para quem não conhece, o Poder do Batom Vermelho surgiu de uma necessidade que eu enxerguei devido à advocacia, né? Eu atuando na advocacia há tantos anos em direito empresarial, e aí eu verifiquei o quanto a mulher empresária, né, é solitária. E o quanto a mulher é solitária, porque aí devido às empresárias eu comecei a enxergar a mulher. Então, quando a mulher pede um socorro, às vezes já é tarde. Gente, já era muito tarde, né? O homem, eu falo que o homem ele se junta, ele tem o momento do charuto, da água, do café, do churrasco, do futebol. E a mulher não se junta, ela não agrega, ela vai ali sozinha com os pratinhos, que a gente fala que os pratinhos só foram aumentando. E isso é tão corriqueiro, né? Eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar das crianças, eu não tenho tempo porque eu tenho que buscar uma no balé, eu tenho que levar outro pro futebol, eu não tenho tempo porque eu tenho que cozinhar, eu não tenho tempo por causa do trabalho, eu não tenho tempo porque eu tenho que dar conta da minha família. Como eles conseguem tempo num dia de 24 horas e a gente não tem tempo num dia também com 24 horas? Isso é uma reflexão. Porque a mulher não se prioriza, né? Então, assim, a mulher bota mais um pratinho que seria dele, de repente, para ele equilibrar o momento dele, ficar com as crianças, para ela encontrar com a gente. Como hoje, as mulheres do Poder do Batom Vermelho se encontram, e ali é um momento feminino, porque alguns encontros é quando é uma festa, a gente libera a família, mas a princípio são só mulheres, porque fica um ambiente agregador, confortável, para a mulher abrir suas dores, porque é um ambiente, são empresárias, empreendedoras, mas antes do CNPJ é um CPF. Então, se o CPF não estiver bem, o CNPJ não acontece. Não adianta eu falar para uma mentorada minha, não, você tem que acordar às 4 da manhã. Como? Tem dia que eu não quero nem levantar da cama. Então, assim, eu não posso dar uma missão. Essa mulher já está sobrecarregada, na verdade. Então, ela tem que começar a olhar para si. E esses encontros que a gente promove, esse apoio que uma segura na mão da outra, e a mulher termina que ela se enxerga que eu sou capaz, porque vê Débora, poxa, Débora é casada, Débora é advogada, Débora trabalha com compliance, Débora, poxa, mas se ela consegue, eu também posso conseguir. E eu acho que esse que é o maior legado hoje do Poder do Batom Vermelho. O exemplo arrasta, né? Exatamente. A palavra não. Você falar é fácil, mas você levar exemplos, né? Quando a gente realiza o Master, e já vou até dar um spoiler, vai ser em novembro, o Master 6, já chegamos à 6ª edição, que é o maior evento com 100 mulheres na Barra da Tijuca. Quando eu levo as mulheres para o palco, sempre levo mulheres que são extremamente ocupadas, são profissionais extremamente capacitadas, mas não deixam de ser esposas, não deixam de ser mães, não deixam de ser... E assim, a gente tem que parar e se livrar das culpas, né? Culpa, rivalidade, crença limitante. Então, assim, é algo que eu acho que a gente não tem mais lugar para esse tipo de coisa. É interessante isso, quando você fala de um encontro
só para mulheres, e que aí a gente abre as festas, né? E eu já tive a oportunidade de participar, e são deliciosas, e os encontros também são, né? Os encontros fechados para as mulheres. Mas é interessante porque quando a gente fala isso, a gente ainda se depara com alguns comentários, como por exemplo, mas por que só mulheres? Por que segregar e construir um grupo só de mulheres? Então, há quem ainda associe o verbo segregar, né? Separar, distanciar esses grupos femininos dos masculinos, como se fosse uma questão de nós contra eles, nós ou eles, e nunca é sobre isso. Essa possibilidade da gente estar, né, num espaço empático faz muita diferença. E eu comento isso muito com meu marido, que é um grande parceiro, mas existem dores e existem sentimentos que eu posso explicar, desenhar e explicar de novo, e ele não vai alcançar. E não é porque ele não entende, é porque está fora da esfera de vivência dele. E é por isso que é tão importante a gente se juntar entre nós, né? Essa liberdade da gente conversar, comentar das nossas vulnerabilidades, se mostrar ali fora da posição da Mulher Maravilha. E sim, eu tenho fraquezas, eu tenho essas dores, alguém me ajuda, como é que a gente faz daqui pra frente? E isso no Poder do Latão Vermelho a gente encontra muito, né? No Café da Manhã, que é só um movimento feminino, e conta mais a respeito desse encontro, porque ele fortalece tanto, ele é tão rico. Eu acho que as pessoas merecem saber mais. O encontro, o café em si, que realmente é o que acontece uma vez por mês, esse encontro eu falo que é feminino, então assim, homem não participa de forma nenhuma. Nos outros podem ter profissionais homens trabalhando, numa café são só mulheres. E o que você está falando é muito verdade. Assim, a mulher, as nossas dores, só nós vamos entender. Então, a líder entende que uma funcionária, quando ela fala, eu estou cheia de cólica, uma mulher que teve um filho e está, né, após um parto. Então, a gente entende a situação do que a mulher passa. Ou até o sobrecarregar mesmo, olha, a mulher está surtando. Porque, assim, a gente às vezes escuta os comentários assim, está estressada, surtou, mas não entende que naquele momento de surto daquela mulher, ela não é louca. Aquilo ali foi uma situação, uma gotinha, e transbordou. Você comentando, me veio agora à mente um caso que não, infelizmente, não é tão antigo, que foi da advogada que protocolou pedindo uma extensão de prazo, sim, né? Sim. Ela tinha acabado de ter neném, ela estava grávida, teve neném, advogada, autônoma, cuidando dos processos dos clientes dela. Um determinado cliente teve um prazo que venceu e ela protocolou pedindo para devolver o prazo para ela, porque ela não teve condição de se manifestar, porque ela tinha acabado de ter neném. E aí o juiz respondeu que gravidez não era doença. Então, errado ele não está, a gravidez não é doença. Errado ele não está com este comentário, mas a justificativa falar, não, gravidez não é doença, e aí não devolver o prazo para ela, é como se estivesse usando o movimento em que nós, mulheres, estamos mais posicionadas na sociedade e podemos ocupar todos os lugares e desenvolver qualquer função ou atividade contra nós. Exatamente. É como se falasse assim, não, isso não é doença, então se vira. Mas aí é muito louco essa decisão dele do indeferimento, né? Tanto que foi recorrida e foi muito debatida, sim, porque assim, ela era a única advogada na procuração, então tipo, era ela e ela mesma. Se fosse a gente também não tem a certeza, mas a gente acredita que se fosse uma juíza, deferiria, até, gente, assim, existe a licença maternidade, as juízas têm direito à licença maternidade, as defensoras têm licença maternidade, as promotoras têm. E por que a advogada não tem licença maternidade? A autônoma não pode. Advogada de empresa, tudo bem, mas a autônoma não pode ter filho. Ela vai ser Mulher Maravilha. Então, assim, não existe a Mulher Maravilha. É o que eu falo. Esses estereótipos, né, eles estão caindo. A família Doriana, a Mulher Maravilha, não existe mais. Então, assim, é muito real. Eu acho que a gente tem que ser realista. E o que você falou, a mulher estava no momento pós-parto. Então, assim, ela acabou de ter uma criança. Uma mulher que já teve um bebê tem noção do que é, né? Que até os neurônios não se fala, de brinca que o tico e teco não se fala muito, porque
os hormônios, assim, é uma série de questões que, por mais que você explique a um homem o que é ter um bebê, uma gestação, ele nunca vai ter noção, a mínima noção, a verdade é essa. Ele é o pai, ele está ali acompanhando, ele está ali do teu lado. Eu, no meu primeiro filho, eu tentei um parto normal e quando vinha a contração, eu lembro que meu marido falou assim, pode morder minha mão. Eu falei, se eu morder, eu vou arrancar um pedaço. Você não tem noção do tamanho da dor. Então, ele não tinha noção. Ele via a barriga endurecer, mas ele não tinha a menor noção. Ele, de repente, achava que era uma cólica, né? E aí não é algo que só uma mulher... Então, assim, essa sensibilidade, e aí eu acho que esse olhar que as mulheres líderes hoje, a gente hoje luta muito para ter mulheres em cargos de liderança, porque essa mulher num cargo de liderança, ela olha para outra mulher como uma mulher. Ela não olha, ela enxerga, que é o que eu falo também. Olhar é uma coisa, enxergar é outra completamente diferente. Então, assim, a gente acredita que não seria indeferido esse pedido, né, para essa advogada que pediu, e assim, sinceramente, eu tenho certeza, eu juíza, ou você juíza, se a gente que estivesse ali canetando, assim, não tinha nem o que discutir, defiro, e assim, é algo tão simples no processo, a devolução de um prazo, né, e com a justificativa que era, porque não era um resfriado, era o nascimento de um bebê, é uma vida. Então, quando a gente bate muito, a mulher hoje, a maior população, o percentual da população é constituído por mulheres, no mercado de trabalho, na advocacia, mas eu acho que hoje a gente tem que pedir essa equidade nos cargos de liderança, porque assim, a mulher num cargo de liderança, não é que eu quero tirar os... não é uma guerra, não é uma briga, é uma equidade, que chegue um momento que não precise mais a gente estar aqui falando sobre a questão da pauta feminina. E a competência fala por si. Hoje a gente precisa discutir esses pontos porque a competência ainda não fala sozinha. Né? A gente ainda vive numa sociedade que tem vários vieses e que acabam, de alguma forma, priorizando homens em posição de poder, em posições de liderança. E isso é mais do que comprovado. A quantidade de estudos que tem disponíveis na internet, basta jogar no Google, posição de poder, estudo, posição de poder, pesquisa, posição de liderança, imagens de liderança. Se você jogar no Google imagens de liderança, via de regra, vem imagens de homens brancos vestidos de terno e gravata. Sim. Então isso é muito gritante. Esses vieses precisam ser combatidos. Como? Com grupos, com discussão, com conhecimento, com diálogo, até chegar ao ponto que a competência fale por si. Não precisa e aí a gente não precisa mais falar sobre isso. Exatamente. A gente não fala porque a gente acha legal falar, a gente fala porque precisa ainda. A gente que é do judiciário, eu e você que somos advogadas, advogadas atuantes, a gente sabe, o Tribunal de Justiça... nossa, do Rio de Janeiro principalmente, onde a gente mais atua, 80% do quadro é feminino hoje. Ok, mas 80%, desses 80%, está na primeira base, está lá na vara, está lá no cartório, não está na segunda instância, não está como desembargadora, não está como juíza. Uma fala que me tocou muito no Master foi a doutora Ivone Caetano, que a gente homenageou como personalidade do batom, e foi a primeira juíza negra, a primeira desembargadora negra, e quando ela falou uma frase que até hoje eu não esqueci, ela falou, pois eu lutei tanto, mas hoje eu olho para trás, não tem ninguém atrás de mim, ninguém seguindo, não tem uma juíza negra ali, atuante, que está ali batendo na tecla, como ela sempre foi, muito assertiva, muito combativa, e cadê uma pessoa para seguir? Porque a gente está abrindo uma porta e a gente vai ter as nossas sobrinhas. E outra, a gente agora entrando em outra pauta. A mulher tem que saber que hoje ela é referência. Ela inspira uma garota, ela inspira uma criança. Ela é a menina que vai olhar a Débora e vai falar assim, caramba, eu quero estar ali onde ela está. Ela está num lugar, se ela está ali, eu posso estar. Por que eu não posso estar? Não, isso é tão interessante, porque, olha, ontem, eu recebi uma mensagem de uma colega, advogada também, da área de compliance.
que me mandou uma mensagem dizendo: desculpa, eu tava sumida, mas vamos pensar num projeto assim, assado, um projeto super bacana, vamos tocar isso juntos. Eu falei: com certeza, vamos. E ela falou assim: mas eu quero te falar uma outra coisa. Eu admiro tanto a sua carreira, eu admiro tanto a sua trajetória. Será que você não pode ser minha mentora de carreira? Assim, eu só preciso, assim, um encontro por mês, 30 minutinhos, 15 minutos, se você estiver muito apertada. Mas, puxa vida, me orienta. Aí eu vi, sabe quando você lê a mensagem e você fala assim: gente, ela é de outro estado. Ela é de outro estado. Mas a gente não se fala com regularidade. Ela sabe tudo que eu faço. É impressionante. Então, essa questão da gente se reconhecer enquanto referência, e é o tempo todo, né? A gente está o tempo todo sendo referência para alguém. E aí é aquela autodisciplina de buscar ser uma referência positiva. Porque referência a gente tem para todos os jeitos. Entre homens e entre mulheres, a gente tem referências de todos os tipos. Sim. Então, assim, ter essa autodisciplina de pensar: olha, tem alguém que se inspira em mim. Pode ser que eu não esteja tão feliz hoje, pode ser que eu não queira sair da cama hoje, mas tem alguém esperando para ver o que eu vou fazer. É muito importante. São várias questões femininas, né? Algo que era subjetivo e hoje em dia eu abro, não é mais, é a questão da violência doméstica no poder do batom vermelho. Porque quando a mulher é independente, é um motivo de, no primeiro indício, porque é o que eu falo, o feminicídio não é um estalar, é um processo. Até chegar ali, teve um processo. Pode levar 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas teve um processo. Então, assim, de uma fala rude, vai para um tapinha, do tapinha já... E aquilo ali vai progredindo. Então, assim, eu falo que a garota... Porque tem várias meninas hoje que sofrem violência, o primeiro indício, a primeira fala, rude, ela tem que pegar a bolsa dela e sair. Só que ela só vai poder pegar a bolsa dela e sair se ela for independente financeiramente. Porque quando a gente pega uma mulher que às vezes sofre violência há anos, e assim, sem julgar, sem culpar, porque como é que apanha assim quanto? O porquê que você está ali. E o discurso é quase sempre o mesmo. Ele paga a escola do meu filho, ele paga, eu não tenho para onde ir. Então, assim, a mulher tem que ter sua independência. Fácil não é. Isso eu falo muito no Poder do Batom Vermelho. Fácil não é. Eu sou advogada, eu sou mãe, eu sou esposa. Eu cuidava da minha mãe até muito bem pouco tempo. Eu cuidei da minha mãe 26 anos. Então, assim, eu tratava tudo dela, tudo era comigo. Então, assim, a minha cabeça, várias gavetinhas que ficavam abertas ao mesmo tempo. Fácil? Não era fácil. Tinha dia que eu não queria levantar da cama? Tinha. Mas eu não podia, eu tinha que levantar, eu tinha coisa para resolver, eu tinha gente que eu tinha que cuidar. Sim. Então, assim, fácil, sabe, aquele mundo do pirlim-pim-pim, da facilidade, não existe. Você tem que ajudar, você tem que... caramba, Deus é maravilhoso, você não está aqui nessa terra para ser uma fracassada, mas você tem que ajudar ele a te ajudar também. Você tem que levantar, você tem que fazer acontecer, você tem que estar em movimento. Você não pode ficar parada. A bicicleta é o melhor exemplo de todos, né? A bicicleta só fica em pé se tiver em movimento. Ou então ela tem que estar escorada em algum lugar. Exatamente. E a escorada... Ou ela cai, né? São essas 3 opções. Ou ela está em movimento e de pé, ou ela está escorada em algum lugar, ou ela está caída. E isso vale para o ser humano. Se a gente não está em movimento, a gente está escorado em alguém. E aí, normalmente, a gente está vivenciando algum tipo de relação tóxica, seja no relacionamento pessoal, na amizade ou no relacionamento profissional. Não à toa a gente tem o número de burnout explodindo por aí. E o burnout é, sim, um exemplo de relação tóxica no ambiente de trabalho. Sim. Ou você cai de vez. Exatamente. E essa questão que você trouxe, né, da violência doméstica e da necessidade da independência financeira é extremamente relevante. Mas em movimentos femininos como o seu, e como a gente tem também, né, dentro do Conversando sobre Poder, a gente consegue tocar em outros tipos de independência. A independência emocional, né, que é tão sensível e é tão desafiador de você conversar, porque as pessoas não se reconhecem no lugar da dependência, de ser um dependente emocional de alguém, né? Esse processo de você se reconhecer num relacionamento tóxico, seja na esfera que for da sua vida, até você partir para a ação e voltar para o movimento,
Não é da noite para o dia. E movimentos como esse, outros tipos de políticas também, né? A gente sabe que existem outros tantos movimentos que acontecem, mas que fortalecem a mulher no emocional, como você bem disse, né? O CPF Cuidado gera um CNPJ lucrativo. Então você gera a independência emocional, consequentemente você parte para uma independência financeira, para o empreendedorismo, para uma promoção de carreira, enfim. Aí os caminhos são diversos, né? Isso é super interessante. E o outro ponto, em linha com o que você trouxe, é o cuidado. A gente muito discute a economia do cuidado ligada ao feminino, mas eu nem quero entrar nessa pauta aqui com você, mas especificamente sobre o cuidado, sobre o envelhecer, sobre a mulher envelhecer na sociedade. Quanto é desafiador para a gente envelhecer na sociedade? Eu nunca tinha me dado... eu não vou falar não tinha me dado conta, na verdade não é exatamente isso, mas eu nunca tinha racionalizado sobre isso, né? Eu fui criada por bisavó e por avó. E hoje eu sou filha de uma mãe idosa, de terceira idade. Eu já tenho 40 anos, então eu sou filha de uma mulher de 65 anos, de um pai de 74 anos. Mas pensando no gênero feminino, o quanto é desafiador para a gente envelhecer. Ontem eu estava num evento, e aí uma pessoa no final do evento, enfim, veio me cumprimentar. Ah, que legal, adorei a sua fala. Nossa, mas eu imaginava que você era muito mais jovem. Você tá ótima. Obrigada, eu vou encarar isso como um elogio. Não, mas tipo, sim. Não percebeu. Não percebeu. Não percebeu. Tudo bem. Se tiver assistindo a gente, talvez perceba, talvez não. Mas o quanto a gente vive isso, né? O quanto é mais comum a gente ver mulheres ficando mais velhas na sociedade, né? Mais idosas na sociedade, sendo reconhecidas. Nossa, ela era tão bonita. E homens não passam por isso, normalmente, né? O homem, nossa, ele grisalho, né? Que charmoso. O homem passa de bonito a charmoso. A gente passa de bonita, mas era tão bonita. Na verdade, a mulher, tudo é questionado para a mulher, né? A sua competência, a sua aparência. A mulher é muito questionada a todo momento. A gente tem que provar 100 mil vezes a nossa capacidade. A gente tem que provar tudo a todo momento. E isso é cansativo. Não tem outra palavra para dar. É cansativo. Então, assim, você falou assim, a gente quer um dia parar de falar. Porque até chega a ser cansativo. E tem também uma fala que fala assim, essa pauta é muito chata, agora tudo é mulher, é tudo mimizenta. Só que não. No poder do batom vermelho hoje, eu não posso ficar com mulher mimizenta, porque é o que eu falei. Eu pego na mão, eu dou mentoria, eu ensino a empreender. Olha, você registrou a marca? Porque o empreender é complicado, a gente sabe disso. Uhum. Tudo é muito novo para a mulher, se a gente for pensar. E ela tem independência financeira, também é algo novo. E aí ela empreender, porque as pessoas não têm noção do que é ter um CNPJ. A pessoa fala assim, vou pegar um dinheiro, vou pegar uma contadora, vou fazer um CNPJ, aluguei uma loja, ou agora faz um site online, e está tudo bem. Não é só isso. Até você atingir o sucesso, é demorado. Então, assim, você tem que realmente constituir uma contadora, tirar um CNPJ, você tem que registrar a marca. Aí você hoje já tem várias questões, você tem a rede social, você tem a internet, você já tem a social media que faz a publicação para você. Ou no início, como normal, é eu empreendedora. Ela que publica, ela que fala com a contadora, ela que atende o cliente para venda, ela que expede a mercadoria, eu presa, eu keep. Exatamente. Vamos em frente. Eu, quando comecei o batom, eu falava que o batom tinha várias pessoas na equipe. Era a Ana, a Flávia, a Cunha, o Couto, o Pinheiro e o Cunha. Tinha 5 na equipe. A minha equipe nunca teve menos de 5. Boa. Simples assim. Se junta 2, já somos 7. Pega na ponte. Já somos 7. Mas, gente... E pontes, cabe um monte de gente. E quem nunca? Eu pergunto, quem nunca? É bonitinho, vender só a prosperidade, assim, tudo certo, é lindo. Vou te ensinar a ganhar 1 milhão, mas eu não tenho nem 1.000.
É isso, né? Tá cheio de gente ensinando o que não faz. Isso também é outra história. Outra pauta. Mas essa questão da gente se posicionar na sociedade, se reconhecer no momento em que a gente está dentro da sociedade e fazer um movimento. O movimento, a gente precisa. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu sei que você também compartilha dessa visão, que a gente precisa ser fonte de movimento e de transformação. Aonde? Vou mudar o mundo inteiro. Você começa do seu lado. Isso. Se não começar do seu lado, você não chega ao mundo inteiro. A gente começa pela casa, vai para o bairro, vai para a cidade, vai para o estado, chega no país, começa a passear nas cortes internacionais e tudo bem. Agora, se o primeiro passo não for do lado, a gente nem começa. É bem assim. É essa que é a questão. Mas quando você começa um movimento, que não é fácil, flui. Como você falou, a bicicleta. É difícil você aprender a andar de bicicleta? É. Mas depois que você aprende, pronto, você nunca mais esquece. Cai. Mas você termina que fala assim, poxa, agora eu sei. E nunca mais você esquece. Na hora que a gente sabe muito, a gente pode cair de novo? Pode. E tá tudo bem. Então também não dá para construir esse caminho retilíneo, né? Como se fosse assim, só o começo vai ser desafiador e depois vai ser uma estrada pavimentada com uma vista linda. E eu acho que tem que você falar assim, e a culpa não é sua. Não, porque assim, eu conheço várias pessoas bem-sucedidas que numa mesa falam assim, eu quebrei 4 vezes, eu quebrei 5 vezes, só que o segredo foi assim, não desistir. E assim, quando você quebra, que não dá certo, de repente, não é só tua culpa, tem vários fatores externos que podem levar. E o que você tem que aprender com isso, né? Exatamente, entendeu? O que, não deu bem, pelo menos serviu de lição? Serviu. Você quebrou a cara? Quebrei. Você vai desistir? Não. Qual é o próximo negócio? Entendeu? Já me perguntaram qual é o segredo do poder do batom vermelho. O segredo do poder do batom vermelho é agregar mulheres. Mulheres já chegaram, mulheres já saíram. Não porque elas são erradas, é porque elas estão em outra vibe, outra conexão. Mulher mimizenta aqui não acontece. Porque é o que eu falo, eu seguro na mão, carregar nas costas não tem como. É isso. Carregar nas costas não dá. O outro ponto que é super importante também é que a gente tem que se reconhecer enquanto instrumento. Exatamente. O poder do batom vermelho é um instrumento. O Conversando sobre Poder Mulheres que Constroem Pontes é um instrumento de quê? De crescimento, de desenvolvimento, de conexões, de você sentar em mesas que você nunca tinha pensado, de você refletir sobre coisas que você não tinha refletido ainda. E aí, na hora que isso acontece, você também se torna. Essa mulher que entrou se torna outra mulher. Exatamente. E talvez, ela sendo uma outra mulher, ela precise de outro instrumento. E tá tudo bem. A gente se reconhecer enquanto meio, não quanto um fim. O nosso movimento não é um fim em si mesmo. Ele existe como veículo de transformação, impulsionamento, motivação e conexão. Serviu? Bem. Tá servindo? Maravilhoso. Tá em outro momento? Vamos lá. E a mulher tem que estar onde ela quiser. Eu acho isso, qualquer espaço. É o primordial. Você quer ser jornalista? Ok. Eu quero ser dona de casa? Ok também. Eu tenho amigas donas de casa. Ok, recolhem o INPS para um dia se aposentar. Tá tudo bem, mas você tem que estar onde você quer, porque você quer. De forma consciente. Não porque foi imposto, entendeu? Eu acho, e quando a gente começa um movimento, não de propósito, mas aconteceu, hoje meu escritório, todas as áreas que tem, são mulheres advogadas. Então assim a gente vai atraindo. Sim. Entendeu? E os homens nos olham, e também isso tem que ser colocado, os homens nos olham no início com medo, porque assusta, mas ao mesmo tempo ele te admira. Ele fala, nossa, a doutora Débora tem uma postura, né? Ela chega, resolve, acontece. Ele não vai te querer como inimiga nunca. Não, né? A visão passa a ser uma visão de respeito. Exatamente, respeito, autoridade. E só que isso é algo que você vai construindo aos poucos. Não precisa ser uma advogada. A empresária, é o que eu falo, hoje no Poder do Batom Vermelho, a gente tem a mulher que faz a biju, a gente tem a mulher que faz o brownie, a gente tem a mulher que tem uma empresa de festas, tem a mulher, N mulheres, nutricionista, marketing, mas cada uma é autoridade no seu negócio. E é outro ponto também que eu acho relevante, de repente, falar aí rápido agora. Uhum. Segue o seu caminho.
Descubra o seu caminho. Excelente. Não segue o caminho da coleguinha, porque a coleguinha está se dando bem. Não vai por ali, que é um caminho que já está... Vai fracassar. Porque você trabalhar com algo que você ama, e você até fez um vídeo, eu gostei muito e eu também concordo. Você pode ser empreendedora sendo CLT. Claro. Porque você é empreendedor, onde você trabalha, você traz ideias para o dono do negócio, e ele vai ver e falar assim, nossa, mas a Débora tá... E daqui a pouco você está tendo promoção. Sim. Porque você está trazendo para ele ideias que ele não teve. É um movimento de inovação. Exatamente. E isso é fundamental, gente. Imagina se todo mundo fosse empreendedor. Quem ia trabalhar na sua lojinha, né? Quem fala isso? Simone Amara. Daqui a pouco você chega aqui, tá, Simone? Daqui a pouco é a sua vez. Ana, seria, enfim, incrível a gente passar aqui o dia conversando, né? Eu poderia passar horas e horas aqui com você, porque cada vez eu aprendo mais, a gente conversa, debate, a gente tem visões similares, outras que a gente tem pontos diferentes de vista, e isso é a grande riqueza. Exatamente. O respeito dos pontos de vista diferentes, né? Essa é a grande riqueza, é assim que a gente cresce, dando espaço para ouvir, né? São enxergar com os olhos de ver, ouvir com os ouvidos de ouvir. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui. Deixa a sua mensagem final para a nossa audiência, para a gente poder se despedir. Então, eu primeiro, de novo, quero agradecer a oportunidade, né, pela fala, pelo momento de fala. E se eu puder deixar uma mensagem, eu quero deixar para a mulher, se enxergue, acredite em você. Porque o primeiro passo é você acreditar em você. Não existe ninguém contra você na face da terra, não existe ninguém inimiga sua. A sua maior inimiga é você mesma. Então, se você se vencer a cada dia, existe aquela frase, o pessoal fala assim, isso todo mundo fala, eu posso, eu quero, eu consigo. Faz o teste, acorda de manhã, olha no espelho, você pode ir contra a sua vontade, você quer ficar na cama, você quer ficar vendo uma série, levanta, vai no banheiro, olha no espelho e fala, eu posso, eu quero, eu consigo, e hoje vai ser um dia muito melhor do que ontem. Porque hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E você vai ver que em muito pouco tempo a tua realidade já mudou. Porque você hoje não está no lugar que você estava há bem pouco tempo atrás. É sobre isso, Ana. Super obrigada mais uma vez. Obrigada. E a gente se encontra no próximo episódio do Conversando sobre o Poder, Mulheres que Constroem Pontes.